Existe um lugar no mundo onde o tempo não flui como deveria, onde cada grão de areia carrega consigo o peso de 4.000 anos de silêncio, onde o próprio ar parece sussurrar segredos que a humanidade não estava preparada para ouvir. No coração do Egito, entre as dunas que se estendem até onde a vista alcança, jaz enterrado um mistério tão profundo que desafia tudo o que pensamos saber sobre nossa própria história. Um segredo que foi deliberadamente ocultado, não apenas pela passagem dos séculos, mas por forças que compreendiam o poder devastador do conhecimento. Por que alguns segredos são considerados perigosos demais para serem revelados? Você já se perguntou por que certas descobertas arqueológicas simplesmente desaparecem dos registros oficiais? Por que determinados sítios permanecem inexplorados, mesmo quando sabemos exatamente onde encontrá-los? Uma verdade que pode mudar fundamentalmente nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Em 1920, uma expedição britânica liderada pelo arqueólogo Sir Petrie fez uma descoberta extraordinária na região de Lahun. Eles encontraram um complexo subterrâneo que se estendia por quilômetros sob a areia do deserto. A egiptologia oficial nos conta uma história familiar e confortável sobre o Médio Reino Egípcio, período que se estende aproximadamente de 2055 a 1650 a.C. Silêncio, os registros foram classificados e trancados nos arquivos do Museu Britânico. Mas os documentos que sobreviveram contam uma história muito diferente. Uma história de terror e descobertas que desafiavam a própria sanidade dos pesquisadores. Descoberta em 1987 nos arquivos da família, revela detalhes chocantes. As câmaras se estendem muito mais profundamente do que imaginávamos. Encontramos hieróglifos que não conseguimos decifrar, não porque sejam antigos demais, mas porque parecem. Ele documentou um padrão perturbador entre os trabalhadores que desceram as câmaras mais profundas. Sintomas consistentes de desorientação temporal, alucinações auditivas e, em casos mais graves, uma condição que só posso descrever como amnésia seletiva. Os homens se lembravam de entrar nas câmaras, mas não conseguiam recordar o que viram lá dentro. E aqueles que se lembravam, bem, alguns nunca se recuperaram. Impossíveis. Como se fossem escritos por mentes que pensavam de forma completamente diferente da nossa. Alguns conhecimentos são perigosos demais para serem preservados, ou talvez perigosos demais para serem esquecidos. Um memorando interno do Foreign Office, datado de janeiro de 1921, afirma: as descobertas em Lahun representam um risco potencial para a estabilidade social e religiosa. Recomenda-se o lacramento imediato do sítio e a classificação de todos os materiais relacionados. A escavação foi abandonada abruptamente e o local foi lacrado. As dinastias 11 e 12 trouxeram ordem ao caos, restabeleceram o poder central e iniciaram grandes projetos de construção. Faraós como Amenemhat ou Sesostris e expandiram as fronteiras do império e promoveram um renascimento cultural. Em suas anotações, ele descreve fotografias que foram imediatamente confiscadas pelas autoridades. Tirei centenas de fotos das câmaras inferiores e hieróglifos que pareciam se mover quando não estávamos olhando diretamente. Símbolos que causavam dores de cabeça apenas por serem observados. E no centro da câmara principal, algo que não posso descrever sem questionar minha própria sanidade. Em suas anotações privadas, encontradas décadas depois de sua morte, ele escreveu: encontramos algo que não deveria existir, algo que contradiz tudo o que sabemos sobre a cronologia humana. Hoje, vamos desenterrar uma verdade que tem sido guardada por 4 milênios. Para compreender o que foi ocultado, primeiro precisamos examinar o que nos foi ensinado. Segundo os livros de história, este foi um período de reunificação e estabilidade após o caos do primeiro período intermediário. As pirâmides de Lahun e Ahuara foram construídas. O Fayum foi desenvolvido como centro agrícola. A literatura egípcia atingiu novos patamares com obras como a Profecia de Nefert e o Conto do Camponês Eloquente. Os arqueólogos oficiais nos dizem que durante este período, particularmente sob a 12 dinastia, houve um florescimento sem precedentes das artes, da literatura e da arquitetura. Mas há algo mais. Algo que os livros didáticos mencionam apenas de passagem, como uma curiosidade arqueológica menor. O relatório oficial menciona apenas estruturas de propósito desconhecido e artefatos de natureza religiosa. As descobertas foram catalogadas, fotografadas, então, por quê?
A versão oficial fala de instabilidade política na região e falta de financiamento. O primeiro sinal de que algo estava errado veio dos próprios diários de Petrie. Mas o que exatamente eles encontraram? Os registros oficiais são deliberadamente vagos, mas existem pistas espalhadas em documentos secundários, cartas pessoais e relatórios não publicados que pintam um quadro perturbador. O Dr. Margaret Whitmore, assistente de Petrie na expedição, enviou uma carta desesperada para sua irmã em Londres em dezembro de 1920. A carta, mais perturbadora ainda, é o relato do fotógrafo da expedição James Harkness, mas talvez o mais revelador seja o relatório médico do Dr. Edmund Blackwood, médico da expedição. O próprio Petrie, em sua última entrada no diário antes da expedição ser abruptamente encerrada, escreveu: "Compreendo agora por que este local foi lacrado pelos antigos." Os registros oficiais do governo britânico, parcialmente desclassificados na década de 1980, revelam que a expedição foi encerrada por questões de segurança nacional. Um memorando interno do Foreign Office, datado de janeiro de 1921, afirma: "As descobertas em Lahun representam um risco potencial para a estabilidade social e religiosa. Recomenda-se o lacramento imediato do sítio e a classificação de todos os materiais relacionados." A resposta pode estar nas traduções parciais dos hieróglifos que conseguimos recuperar dos arquivos fragmentados. Mas por que uma descoberta arqueológica seria considerada uma ameaça à segurança nacional? Em 1963, um jovem egiptólogo chamado Dr. Hassan al-Rashid conseguiu acesso limitado aos arquivos classificados, como parte de um projeto de pesquisa universitária. Ele passou apenas 3 dias examinando os materiais, antes que seu acesso fosse revogado. Mas conseguiu fazer algumas traduções preliminares, que registrou em suas anotações pessoais. Mais perturbador ainda, havia referências àqueles que vieram antes, e a grande convergência que deve ser evitada. Várias expedições ao longo dos últimos 150 anos relataram descobertas similares em diferentes locais ao redor do país, câmaras subterrâneas inexplicáveis, hieróglifos indecifráveis e artefatos que desafiam nossa compreensão da tecnologia antiga. O sarcófago emitiu um som baixo e constante, como se estivesse respirando. Foi removido durante a noite e seu paradeiro atual é desconhecido. A descoberta foi rapidamente classificada e o local lacrado. Os túneis foram mapeados, mas os mapas foram imediatamente classificados pelo governo egípcio. Referências a esta organização aparecem em documentos esotéricos e ocultistas ao longo da história, sempre em conexão com a preservação de conhecimentos proibidos e a proteção da humanidade contra verdades que não deve conhecer. Um texto particularmente enigmático, segundo suas traduções, dizia: "Quando as estrelas se alinharem como no tempo dos primeiros, os portões se abrirão novamente." É como se existisse uma conspiração deliberada para ocultar certas verdades sobre o passado do Egito. Os guardiões dormem, mas não morrem, e quando despertarem, o mundo conhecerá a verdade sobre sua própria natureza. É a chave para compreender a verdadeira história da humanidade e nosso lugar no cosmos. Escondidos entre cartas pessoais e documentos familiares, encontraram-se esboços detalhados dos hieróglifos que a doutora Margaret Whitmore havia copiado secretamente durante a expedição de Lahun, segundo al-Rashid. Os hieróglifos falavam de guardiões do tempo e chaves para outros mundos. As formas pareciam dobrar-se sobre si mesmas, criando ilusões óticas que causavam desconforto visual. Seu relato, publicado em um obscuro jornal de estudos esotéricos em 1990, descreve uma experiência que mudou sua vida para sempre, mas era quando se tentava interpretá-los que a verdadeira natureza de sua estranheza se revelava. Seus colegas relataram que ele havia se tornado cada vez mais obsessivo e paranoico, afirmando que estava sendo seguido e que eles sabiam que ele havia visto demais. Segundo Crowley, este homem misterioso lhe mostrou fragmentos de uma verdade tão terrível que a própria realidade tremeu diante dela. Eram aproximadamente 847 caracteres individuais, organizados em 23 colunas. No início, pareciam apenas uma variação arcaica dos hieróglifos tradicionais. Mas conforme continuei a análise, comecei a notar padrões impossíveis. Símbolos que pareciam se repetir, mas que eram sutilmente diferentes a cada aparição, como se estivessem evoluindo.
onde o passado, presente e futuro se encontram em um ponto singular, e que nestas convergências a verdadeira natureza da realidade se revela. Mas esta verdade não é para os fracos de espírito. Ela pode destruir a sanidade de um homem ou elevá-lo além da compreensão humana. Al-Rashid desapareceu misteriosamente em 1964, apenas um ano após seus estudos, e que as descobertas feitas lá tenham revelado algo sobre a natureza fundamental da realidade que certas forças consideram perigoso demais para ser conhecido. Mas as contradições não param por aí. Uma análise cuidadosa dos registros arqueológicos oficiais do Egito revela um padrão perturbador. Em 1893, uma expedição alemã em Saqqara descobriu uma câmara das estrelas que continha mapas astronômicos com precisão impossível para a época. Em 1907, arqueólogos franceses em Abidos encontraram um sarcófago vazio, feito de um material que não conseguiram identificar. Em 1934, uma expedição americana em Gizé descobriu uma rede de túneis que se estendia muito além do que deveria ser possível, conectando as 3 grandes pirâmides em um padrão geométrico perfeito. O padrão é sempre o mesmo: descoberta extraordinária, classificação imediata, lacramento do local. Mas quem está por trás desta conspiração? E por que certas descobertas são consideradas tão perigosas que devem ser ocultadas a qualquer custo? A resposta pode estar em uma organização secreta que existe há séculos, conhecida apenas pelos iniciados como a Ordem dos Guardiões do Tempo. Um documento particularmente intrigante, encontrado nos arquivos pessoais do ocultista Aleister Crowley, faz referência ao encontro que ele teria tido com um guardião no Cairo, em 1904. Crowley escreveu: "Ele me disse que existem lugares no mundo onde o tempo não flui como deveria. É possível que o complexo de Lahun seja um destes pontos de convergência? As evidências sugerem que sim, e que o segredo enterrado no coração do Egito é muito mais do que uma simples descoberta arqueológica." Em 1987, quando os arquivos pessoais da família Whitmore foram doados à Universidade de Oxford, uma descoberta extraordinária veio à luz. Estes não eram hieróglifos comuns. Mesmo para os olhos não treinados, havia algo profundamente perturbador neles. O Dr. Amar Asman, professor de egiptologia da Universidade do Cairo, foi o primeiro acadêmico a ter acesso aos esboços de Whit. Comecei a estudar os símbolos em uma segunda-feira de manhã. Eram aproximadamente 847 caracteres individuais, organizados em 23 colunas. No início pareciam apenas uma variação arcaica dos hieróglifos tradicionais. Não sonhos comuns, mas experiências que eram mais reais que a própria realidade. Eu caminhava por corredores que não existiam, em tempos que não eram o meu, e em cada sonho eu entendia mais dos símbolos. Cada símbolo é uma chave que abre uma porta na mente, revelando conhecimentos que foram deliberadamente ocultados da humanidade. E quando todas as chaves são usadas em conjunto, a pessoa se torna algo diferente do que era antes, como se eles estivessem me ensinando sua própria linguagem. Mas conforme continuei a análise, comecei a notar padrões impossíveis. Eles se retiraram para dimensões paralelas, esperando o momento certo para retornar. Segundo este texto, haveria um momento na história humana em que todas as condições necessárias para o retorno dos anteriores se alinhariam. Os anteriores retornarão, e a humanidade descobrirá se está preparada para assumir seu lugar no cosmos maior, ou se será consumida por forças que não pode compreender. Ele passou os últimos anos de sua vida em um hospital psiquiátrico no Cairo, sussurrando constantemente em línguas que ninguém conseguia identificar. Conforme pesquisadores independentes começaram a conectar os pontos, um padrão global emergiu. Em 1995, ele publicou um artigo explosivo na revista Frontiers of Archaeology intitulado T-Global, Cover-up Suppressed Archaeological Evidence Across 6 Continents. Em todo o mundo, descobertas arqueológicas similares haviam sido feitas e subsequentemente ocultadas por autoridades governamentais e acadêmicas. Antes de morrer, em 1994, ele conseguiu escrever uma última nota. Eles sabem que eu sei. A câmara continha murais que mostravam mapas estelares impossíveis e figuras humanoides que os arqueólogos descreveram como não inteiramente humanas.
A descoberta foi classificada pelo governo colonial francês e nunca mais foi mencionada em registros oficiais. Os guardiões estão vindo, escondam os símbolos, protejam a humanidade da verdade. Os túneis continham hieróglifos que eram virtualmente idênticos aos encontrados em Lahun. Apesar de estarem a milhares de quilômetros de distância e supostamente separados por milhares de anos, a descoberta foi imediatamente classificada pelo governo peruano, em cooperação com autoridades americanas. Este momento seria marcado por sinais específicos, descobertas arqueológicas que revelariam a verdadeira história da Terra, avanços tecnológicos que permitiriam à humanidade compreender a natureza multidimensional da realidade, e uma convergência astronômica específica que abriria os portais entre mundos, e deixaram para trás chaves tecnologias escondidas em símbolos e estruturas que permitiriam seu retorno quando as condições fossem apropriadas. Os artefatos incluíam cristais que emitiam sua própria luz e tabletes de metal inscrito, com símbolos que arqueólogos locais juraram serem idênticos aos hieróglifos egípcios antigos. A descoberta foi confiscada pelo governo britânico e o local foi lacrado. Símbolos que pareciam se repetir, mas que eram sutilmente diferentes a cada aparição, como se estivessem evoluindo. Arqueólogos chineses encontraram uma estrutura subterrânea que continha tecnologia que não conseguiam explicar. Osman continua. No terceiro dia, comecei a ter sonhos vívidos. O que Asman descobriu foi revolucionário e aterrorizante. Segundo o texto, estes seres não eram de origem terrestre, mas haviam estabelecido bases em vários pontos do planeta, incluindo o que hoje conhecemos como Egito. Os hieróglifos não eram apenas uma forma de escrita, menos eram uma tecnologia de informação que operava diretamente na consciência humana, implantando conhecimento e memórias que não pertenciam ao leitor. Eles não são lidos, escreveu Asman, eles são experienciados. Mas o que exatamente revelavam esses símbolos? Asman conseguiu traduzir apenas fragmentos antes que sua sanidade começasse a se deteriorar. Estes fragmentos, no entanto, eram suficientes para revelar a magnitude do segredo enterrado em Lahun. Moldaram a pedra e o tempo, criaram portais entre mundos, mas sua interferência atraiu a atenção daqueles que vigiam. Os guardiões vieram, e uma guerra foi travada não apenas no espaço, mas no próprio tecido da realidade. O primeiro texto traduzido falava de os anteriores, uma civilização que existiu na Terra muito antes da humanidade como a conhecemos. Eles vieram das estrelas quando a Terra era jovem, dizia um fragmento. O texto continuava. Os anteriores foram derrotados, mas não destruídos. Mas a tradução mais perturbadora veio do que Asman chamou de a profecia da convergência. Quando os filhos dos filhos dos filhos despertarem os símbolos adormecidos, dizia a profecia, quando a tecnologia humana alcançar as estrelas, quando as descobertas revelarem a verdade sobre os tempos antigos, então os portais se abrirão novamente. O trabalho de Asman foi abruptamente interrompido quando ele sofreu o que os médicos diagnosticaram como um colapso nervoso, mas as descobertas de Lahun não eram um caso isolado. O primeiro a documentar sistematicamente essas conexões foi o jornalista investigativo americano Robert Kellerman. Kellerman havia passado 5 anos rastreando relatórios arqueológicos classificados, entrevistando pesquisadores aposentados e coletando evidências de uma conspiração global para ocultar descobertas que desafiavam a narrativa histórica oficial. Suas descobertas eram chocantes. Em locais ao redor do mundo, arqueólogos haviam encontrado estruturas, artefatos e símbolos que compartilhavam características impossíveis com as descobertas de Lahun, na Camboja. Em 1923, uma expedição francesa descobriu uma câmara subterrânea sob o complexo de Angkor Wat. No Peru, em 1947, uma expedição americana encontrou uma rede de túneis sob Machu Picchu que se estendia por centenas de quilômetros através dos Andes, na Escócia. Em 1952, trabalhadores que expandiam uma pedreira perto de Hoslin Chapel descobriram uma câmara artificial contendo artefatos de origem desconhecida. Na China, em 1974, menos o mesmo ano da descoberta dos guerreiros de terracota, uma segunda descoberta foi feita na mesma região. Arqueólogos chineses encontraram uma estrutura subterrânea que continha tecnologia
que não conseguiam explicar. Segundo relatos vazados décadas depois, a estrutura parecia ser uma espécie de computador feito de cristal, que ainda funcionava depois de milhares de anos. A descoberta foi classificada pelo governo chinês e nunca foi oficialmente reconhecida. O padrão era sempre o mesmo: descoberta extraordinária, classificação imediata, ocultação permanente. Esta rede incluía elementos de governos, instituições acadêmicas, organizações religiosas e sociedades secretas. Existem verdades que a humanidade não está preparada para conhecer. Imaginem descobrir que não são os únicos seres inteligentes que já habitaram este planeta. E quando esses fragmentos são reunidos, eles formam um mapa um mapa que leva a algo que deve permanecer enterrado. Porque o que está enterrado lá não é apenas conhecimento, é uma porta. E do outro lado dessa porta existem coisas que é melhor permanecerem do lado de lá. Imaginem descobrir que sua realidade é apenas uma camada de uma estrutura muito mais complexa e perigosa. Vocês acham que a humanidade estaria pronta para essa verdade? Helena Vázquez, uma historiadora especializada em sociedades secretas da Universidade de Barcelona. Em 1998, ela publicou uma obra monumental, As Sociedades Ocultas e o Controle do Conhecimento. Uma história secreta dos últimos 500 anos. Eles acreditam que a estabilidade da civilização depende da manutenção de certas ilusões compartilhadas sobre a natureza da realidade. E talvez eles estejam certos. Ela identificou um padrão. Sempre que descobertas arqueológicas ou científicas ameaçavam revelar a verdade maior sobre a história da humanidade, a ordem intervinha, verdades que poderiam causar o colapso da civilização como a conhecemos. Mas o que tornava seu trabalho revolucionário era sua identificação de uma meta-organização que operava por trás de todas as outras. Quando exploradores espanhóis, no Novo Mundo, encontraram artefatos que sugeriam contato pré-colombiano com civilizações avançadas, a ordem garantiu que essas descobertas fossem atribuídas a fraudes ou interpretações errôneas. Nossa missão é proteger a humanidade de si mesma, mantendo essas verdades em segurança até que a espécie esteja madura o suficiente para lidar com elas. Thornfield, especialista em astronomia antiga, ficou imediatamente intrigado pela precisão dos mapas. E o mais perturbador é que essa máquina funciona tão bem que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Mas o que mais intrigava Kellerman era a coordenação entre diferentes governos e instituições. A ordem garantiu que essas descobertas fossem perdidas ou reinterpretadas por autoridades acadêmicas. E assim, dedicaram suas vidas e as vidas de seus descendentes à proteção da humanidade contra essas verdades perigosas. Entre os documentos parcialmente traduzidos por Asman, estavam mapas estelares de precisão impossível, mostrando constelações e eventos astronômicos que não deveriam ter sido observáveis pela tecnologia antiga. Como explicar que autoridades em países diferentes, às vezes hostis uns aos outros, cooperassem tão perfeitamente na ocultação dessas descobertas? Seus membros não eram necessariamente maus. Eles genuinamente acreditavam que estavam protegendo a humanidade. Mas sua definição de proteção incluía a supressão sistemática de qualquer descoberta que pudesse desafiar a narrativa histórica estabelecida. A resposta veio de uma fonte inesperada. Em 1996, Kellerman foi contactada por um homem que se identificou apenas como Amicus. Este homem afirmava ser um ex-membro de uma organização internacional secreta dedicada ao gerenciamento de conhecimentos perigosos. Durante uma série de encontros em locais públicos, Amicus revelou a Kellerman a existência de uma rede global de organizações que trabalhavam em conjunto para ocultar descobertas que pudessem desestabilizar a ordem social estabelecida. Vocês chamam isso de conspiração, disse Amicus a Kellerman. Nós chamamos de proteção. Quando Kellerman perguntou sobre a natureza dessas verdades, Amicus respondeu: imaginem descobrir que tudo o que acreditavam sobre sua história, sua religião, sua própria natureza como espécie, era uma mentira. Amicus continuou: as descobertas que vocês chamam de suprimidas são fragmentos de uma verdade muito maior. Mas quem eram exatamente esses guardiões do tempo? E como uma organização secreta conseguiu exercer tanta influência sobre descobertas arqueológicas ao redor do mundo por mais de um século? A resposta começou a se revelar através do trabalho de uma improvável aliada, a Dra.
O livro de Vasquez traçava a evolução de várias organizações secretas ao longo da história, desde os Cavaleiros Templários até sociedades modernas como a maçonaria e a Skull and Bones. Segundo Vasquez, esta organização, que ela chamou de a Ordem dos Guardiões Eternos, havia sido fundada no século XIII por um grupo de templários. Estudiosos islâmicos e eruditos bizantinos que haviam feito descobertas perturbadoras durante as cruzadas, eles encontraram algo no Oriente Médio, escreveu Vasquez, algo que os convenceu de que certas formas de conhecimento eram perigosas demais para serem compartilhadas livremente. A ordem havia evoluído ao longo dos séculos, infiltrando-se em galvanas universidades. Eles não são os vilões desta história, explicou Vasquez em uma entrevista. Eles são os guardiões autonomeados da realidade consensual. Mas o trabalho mais revelador de Vasquez foi sua análise de documentos históricos que mostravam como a ordem havia respondido a diferentes descobertas ao longo dos séculos. A supressão das descobertas de Lahun foi apenas o exemplo mais recente de uma campanha que durava séculos. No século XVIII, quando arqueólogos franceses no Egito encontraram evidências de tecnologia impossível nas pirâmides, a ordem coordenou uma campanha de desinformação que reinterpretou essas descobertas como anomalias geológicas naturais. Quando a descoberta de fósseis humanos em contextos geologicamente impossíveis ameaçou a narrativa evolucionária estabelecida, o que começou como uma missão de proteção, observou Vasquez, tornou-se uma máquina de controle da realidade. Mas talvez o aspecto mais intrigante das descobertas de Lahun fossem suas conexões astronômicas. O Dr. Marcus Stormfield, astrônomo da Universidade de Cambridge, foi discretamente contactado em 1999 por um benfeitor anônimo que lhe forneceu cópias dos mapas estelares de Lahun. Thornfield, especialista em astronomia antiga, ficou imediatamente intrigado pela precisão dos mapas. Estes mapas mostram posições estelares com uma precisão que não foi alcançada pela astronomia moderna até o século XX, escreveu Thornfield em suas anotações privadas. Mas mais do que isso, eles mostram eventos astronômicos que não eram visíveis da Terra durante o período em que supostamente foram criados. Os mapas mostravam a posição de estrelas e constelações não apenas no passado, mas também no futuro. Nesta data, segundo os mapas, haveria um alinhamento astronômico específico que abriria portais entre mundos. Eles continham previsões astronômicas que se estendiam por milhares de anos, incluindo eclipses, alinhamentos planetários e eventos que ainda não haviam ocorrido. Mas o mais perturbador era que os mapas indicavam uma data específica no futuro -21 de dezembro de 2012, como o momento de uma convergência cósmica de importância extraordinária. Mas então ele começou a notar mudanças sutis no comportamento das observações astronômicas. Thornfield inicialmente descartou isso como superstição antiga, mas conforme continuou a analisar os mapas, começou a perceber que os antigos criadores desses documentos possuíam conhecimentos astronômicos que rivalizavam ou superavam a ciência moderna. Eles sabiam sobre o centro galáctico, escreveu Thornfield. Eles sabiam sobre a precessão dos equinócios. Thornfield escreveu: as previsões dos mapas de Lahun não estavam erradas. Elas estavam apenas sendo mal interpretadas. A convergência de 2012 não foi um evento singular, mas o início de um processo que ainda está em andamento. E se os mapas estão corretos sobre o que vem a seguir, então a humanidade está prestes a descobrir que não está sozinha no universo. Eles sabiam sobre ciclos cósmicos que nós só descobrimos recentemente. Entre os itens catalogados pela expedição de Petrie estavam objetos que desafiavam qualquer explicação convencional. Um objeto que se estende através de dimensões que não podemos perceber. Ele passou o resto da vida em uma cadeira de rodas, com danos cerebrais que o tornaram incapaz de falar sobre seu trabalho. Mas nas raras ocasiões em que conseguia se comunicar, ele repetia constantemente a mesma frase: eles estão vindo. Os cristais são chamados, né? Eles estão vindo. E às vezes, quando olhamos para ele da maneira certa, podemos ver coisas, lugares, seres, como se o cristal fosse uma janela para outros mundos. Suas descobertas, documentadas em relatórios classificados que foram parcialmente vazados na década de 1990, revelaram tecnologia que não deveria ter existido
há 4.000 anos. Suas pesquisas foram confiscadas e classificadas por razões de segurança nacional, mas relatórios não confirmados sugerem que outros objetos similares foram encontrados em sítios arqueológicos ao redor do mundo e que todos eles estão sendo mantidos juntos em um único local, sob guarda constante. Quando energizado com uma corrente elétrica baixa, ele emite padrões de luz que correspondem exatamente aos hieróglifos encontrados nas paredes da câmara principal de Lahun. Segundo ele, os artefatos não eram meramente tecnológicos. Eram chaves que, quando reunidas, formariam algo muito mais poderoso e perigoso. O cristal, do tamanho de um punho humano, emitia uma luz suave e constante que não podia ser bloqueada por nenhum material. Uma máquina que foi desmontada e espalhada pelo mundo há milhares de anos. E agora, alguém está tentando juntá-la novamente. Porque quando essa máquina for reativada, ela mudará tudo. Mais perturbador ainda, quando observado através de equipamentos sensíveis. O cristal parecia existir em múltiplas dimensões simultaneamente. É como se o dispositivo estivesse tentando se comunicar. Quando submetido à análise espectroscópica, o metal parece alterar sua estrutura molecular em tempo real, como se estivesse vivo. É como se o próprio tecido da realidade tivesse se tornado mais flexível. E eles sabiam sobre algo mais, menos algo que aconteceria em 2012, que seria de importância cósmica. Quando 2012 chegou e passou sem eventos apocalípticos óbvios, Tony Field inicialmente pensou que suas preocupações haviam sido infundadas. Começando em 2012, instrumentos sensíveis começaram a detectar anomalias no espaço-tempo. Ele escreveu em 2013, flutuações que não deveriam existir segundo nossa compreensão da física. Thornfield começou a documentar essas anomalias, mas seu trabalho foi abruptamente interrompido quando ele foi convidado a se aposentar antecipadamente da universidade. Em sua última comunicação pública, uma carta ao editor The Journal of Astronomical Anomalies, em 2014. Mas os mapas estelares não eram os únicos artefatos impossíveis encontrados em Lahun. O Dr. James Morrison, um metalurgista que trabalhou secretamente para o governo britânico, analisando artefatos sensíveis durante a década de 1960, teve acesso limitado a alguns dos objetos de Lahun. O objeto A47 é composto de uma liga metálica que não conseguimos identificar, escreveu Morrison em um relatório de 1967. Contém elementos que não existem na tabela periódica. Morrison continuou. O objeto A52 é ainda mais perturbador. Aparenta ser um dispositivo de algum tipo, talvez uma forma de computador, mas a descoberta mais perturbadora foi o objeto A61, que Morrison descreveu como um cristal que parece conter sua própria fonte de energia. É como se estivéssemos vendo apenas uma fatia de um objeto muito maior, escreveu Morrison. O trabalho de Morrison foi abruptamente encerrado em 1969, quando ele sofreu o que foi oficialmente descrito como um acidente de laboratório. Os artefatos de Lahun foram transferidos para uma instalação subterrânea secreta na Inglaterra, onde supostamente permanecem até hoje. Em 2003, um ex-funcionário da segurança dessa instalação, usando o pseudônimo Deep Throat, contactou vários pesquisadores independentes com informações perturbadoras. Eles não são apenas objetos, disse Deep Throat. Eles são componentes de uma máquina que foi desmontada e espalhada pelo mundo há milhares de anos. E agora, alguém está tentando juntá-la novamente. Porque quando essa máquina for reativada, ela mudará tudo. O ano de 2012 passou despercebido para a maioria da humanidade. Não houve apocalipse, não houve invasão alienígena, não houve fim do mundo. Em janeiro de 2013, Dr. Sarah Chan, uma sismóloga da Universidade de Pequim, começou a detectar padrões anômalos na atividade sísmica global, mas conforme analisava os dados, percebi que as vibrações estavam sincronizadas. Todos os locais onde descobertas arqueológicas impossíveis haviam sido feitas e subsequentemente ocultadas. Sítios arqueológicos em continentes diferentes estavam pulsando em harmonia perfeita, como se fossem componentes de um único sistema despertando após um longo sono, que algo antigo estava despertando e que apenas compreendendo sua natureza poderíamos esperar controlá-lo. Eu acreditei que estava ajudando a salvar a humanidade. Agora percebo que estava sendo usado como uma ferramenta para despromover algo muito maior. Não eram terremotos convencionais, eram vibrações rítmicas, quase musicais,
que pareciam emanar de pontos específicos ao redor do mundo. Usando equipamentos de última geração, eles começaram a mapear a verdadeira extensão do complexo subterrâneo. Uma máquina do tamanho de uma cidade inteira, enterrada a centenas de metros de profundidade, que se estendia por dezenas de quilômetros em todas as direções. Mas para aqueles que sabiam onde olhar, 2012 marcou o início de algo muito mais sutil e aterrador. O despertar de uma consciência que havia dormido por 4.000 anos. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Eu vi a verdadeira história da Terra, eu vi os anteriores. Não era uma tecnologia no sentido convencional. Era algo muito mais fundamental. Humanos que haviam evoluído além de nossa compreensão atual e que haviam dominado tecnologias que nos permitiriam viajar através do tempo como viajamos através do espaço. Eles haviam guiado secretamente a evolução humana, plantando conhecimento e tecnologia em momentos específicos, para garantir que a humanidade se desenvolvesse de acordo com seus planos. E agora, o experimento está chegando ao fim. Eles estão retornando para coletar os resultados. Era uma máquina que manipulava a própria estrutura do tempo e do espaço. O primeiro sinal veio de uma fonte inesperada. A Terra não era o berço da humanidade. Era uma colônia estabelecida por seres que haviam dominado as viagens no tempo e no espaço há milhões de anos. Corredores, câmaras, estruturas cristalinas, tudo conectado em um padrão geométrico perfeito. E no centro, algo que não conseguimos identificar. Algo que está vivo. Inicialmente, pensei que fosse ruído nos equipamentos. Escreveu Shen em seu relatório classificado. Os pontos de origem das vibrações eram sempre os mesmos. Gize no Egito, Machu Picchu no Peru, Angkor Wat no More, Camboja, Stonehenge na Inglaterra e dezenas de outros sítios ao redor do mundo. Através de uma combinação de física quântica e arqueologia experimental, ele conseguiu ativar parcialmente alguns dos sistemas da máquina. O resultado foi uma experiência que mudou sua compreensão da realidade para sempre. Mas o epicentro das vibrações era inequivocamente Lahun. Petrov havia sido discretamente recrutado pelos Guardiões depois que suas pesquisas sobre realidades paralelas se tornaram perigosamente próximas da verdade. O complexo enterrado no coração do Egito havia se tornado o centro de uma rede global de atividade, que desafiava qualquer explicação convencional. A equipe incluía sismólogos, arqueólogos, físicos quânticos e especialistas em fenômenos anômalos. Eles foram informados de que sua missão era de máxima importância para a segurança global. Em março de 2013, uma equipe internacional de cientistas foi secretamente reunida para investigar o fenômeno. O líder da equipe era o Dr. Alexander Petrov, um físico teórico russo especializado em teoria das cordas e física multidimensional. Eles me disseram que o mundo estava em perigo. Petrov escreveu em seu diário pessoal. A equipe estabeleceu uma base de operações secreta no deserto egípcio, a aproximadamente 50 quilômetros de Lahun. O que descobriram os deixou em choque. O complexo não era apenas uma estrutura arqueológica, menos era uma máquina. É como se toda a região fosse um único dispositivo, relatou a doutora Maria Santos, arqueóloga da equipe. Conforme a equipe penetrava mais profundamente no complexo, a natureza da máquina começou a se revelar. O Dr. Petrov foi o primeiro a compreender a verdadeira função do dispositivo. Quando os cristais se alinharam e a energia começou a fluir, escreveu Petrov, eu vi. O que Petrov descobriu foi uma realidade que contradizia tudo o que a humanidade acreditava sobre sua própria história. Eles não eram alienígenas no sentido clássico, explicou Petrov. Eram humanos do futuro. Os anteriores haviam estabelecido a Terra como uma estação de pesquisa temporal, um ponto fixo no espaço-tempo, a partir do qual poderiam estudar e manipular a linha temporal da humanidade. Somos um experimento, percebeu Petrov, uma espécie criada e moldada por nossos próprios descendentes futuros. E agora, o experimento está chegando ao fim. Eles estão retornando para coletar os resultados. A máquina de Lahun era o ponto de ancoragem para essa manipulação temporal. Ela havia sido construída para estabilizar as linhas temporais e permitir que os anteriores intervissem na história humana sem causar paradoxos destrutivos. Mas agora, após 4.000 anos de inatividade, ela estava despertando. A resposta estava codificada nos hieróglifos multidimensionais que cobriam as paredes da câmara central da máquina. Quando finalmente decifrados,
Eles revelaram um plano que havia sido posto em movimento há milhares de anos. O despertar não é acidental, compreendeu Petrov. E os anteriores não eram benevolentes jardineiros cósmicos. Eram cientistas conduzindo um experimento de dimensões inimagináveis. Um experimento que estava chegando ao seu clímax. A máquina foi projetada para ativar-se quando a humanidade atingisse um certo nível de desenvolvimento tecnológico, onde poderão conduzir experimentos infinitos com diferentes versões da humanidade, testando possibilidades, explorando alternativas, moldando a realidade de acordo com seus desejos. Quando totalmente ativada, ela se conectaria com máquinas similares em outros pontos do mundo, criando uma rede global capaz de manipular o próprio tecido da realidade. Quando estivéssemos prontos para a próxima fase do experimento, Santos, os guardiões não estavam protegendo a humanidade da verdade. Estavam protegendo o experimento. A máquina foi calibrada para uma versão da realidade que não existe mais. Se ela for ativada agora, as consequências podem ser catastróficas, garantindo que a humanidade não descobrisse prematuramente que estava sendo manipulada. Cada grande salto no desenvolvimento humano, menos a agricultura, a escrita, a matemática, a ciência, menos havia sido cuidadosamente orquestrado pelos anteriores, mas os testes revelaram que ele havia estado em estase por mais de 4.000 anos, e quando seus sinais vitais foram analisados, descobriu-se que ele não estava morto. Estava esperando. Seus sinais vitais se intensificaram, seus padrões cerebrais se tornaram mais complexos. E algo mais perturbador, ele começou a se comunicar. Mensagens codificadas que, quando decifradas, revelavam instruções específicas para a ativação completa da máquina. No centro da máquina de Lahun, protegida por camadas de tecnologia cristalina, havia uma câmara que continha algo impossível. Um ser humano em estase. A máquina havia sido construída há 4.000 anos. Usando tecnologia que, por mais avançada que fosse, ainda dependia de certas constantes físicas que haviam mudado ao longo do tempo. Seus padrões cerebrais mostram atividade, ele está sonhando, ou talvez planejando. Ao redor do mundo, outros sítios arqueológicos estavam mostrando sinais similares de ativação, e pessoas próximas a esses sítios começaram a relatar sonhos vívidos, impulsos inexplicáveis e conhecimentos súbitos sobre tecnologias que não deveriam compreender. A ativação prematura da máquina poderia causar instabilidades temporais que ameaçariam não apenas a humanidade, mas a própria estrutura do espaço-tempo, implantando instruções, preparando as pessoas para servir como operadores da máquina, criando uma rede global de humanos, programados para completar a ativação. Eles haviam plantado sementes de conhecimento em momentos específicos, garantindo que a humanidade seguisse um caminho de desenvolvimento predeterminado. E qual era essa próxima fase? Isso permitiria aos anteriores acesso instantâneo a qualquer momento da linha temporal humana, transformando efetivamente toda a história da humanidade em um único momento eterno sob seu controle. Ele havia se colocado em estase para despertar no momento apropriado, quando a humanidade estivesse pronta para a próxima fase do experimento. A humanidade não havia evoluído naturalmente. Não somos uma espécie que evoluiu, percebeu a doutora Santos. Somos uma espécie que foi cultivada como uma planta em um jardim cósmico, mas o cultivo tinha um propósito específico. O objetivo final do experimento era criar uma ponte temporal, uma forma de conectar permanentemente diferentes períodos da história humana. Eles querem transformar o tempo humano em um tipo de laboratório, compreendeu Petrov. A máquina de Lahun era o componente central deste plano. É por isso que as descobertas foram ocultadas, percebeu a doutora. Mas havia um problema com o plano dos anteriores. É como tentar usar um mapa antigo para navegar em um território que mudou, explicou Petrov. Em julho de 2013, a equipe fez sua descoberta mais chocante. O ser estava perfeitamente preservado, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade. Ele está consciente, relatou o Dr. James Wright, médico da equipe. O ser na câmara era claramente um dos anteriores, um humano do futuro, que havia viajado de volta no tempo para supervisionar a construção e operação da máquina. Ele é o guardião da máquina, compreendeu Petrov, o administrador do experimento. E ele está prestes a despertar. A ativação da máquina havia disparado um processo irreversível. O ser na câmara começou a mostrar sinais de despertar.
Não verbalmente, mas através de impulsos eletromagnéticos que interferiam com os equipamentos da equipe, ele está tentando nos ensinar como completar o processo, percebeu a doutora Santos. Ele quer que nós ativemos a máquina para ele. Mas a equipe começou a perceber que não eram os únicos que estavam recebendo essas instruções. Ele está se comunicando com toda a humanidade, compreendeu Petrov. Implantando instruções, preparando as pessoas para servir como operadores da máquina, criando uma rede global de humanos programados para completar a ativação. A realização foi aterrorizante. Os anteriores não precisavam retornar fisicamente. Eles podiam usar a própria humanidade como ferramenta para completar seus planos, e o processo já havia começado. Ou poderiam permitir que a máquina fosse ativada, condenando a humanidade a se tornar eternamente escrava de seus próprios descendentes futuros. Em vez de destruir a máquina ou permitir sua ativação completa, eles poderiam introduzir pequenas alterações nos sistemas, criando instabilidades que impediriam o controle total dos anteriores. A equipe enfrentou uma decisão impossível. Eles poderiam tentar destruir a máquina, mas isso poderia causar uma catástrofe temporal que apagaria a humanidade da existência. Podemos introduzir elementos de caos que preservem pelo menos alguma liberdade humana, trabalhando em segredo. Eles introduziram vírus quânticos nos sistemas da máquina, menos alterações microscópicas, que se propagaria através da rede global, criando zonas de instabilidade temporal, onde a humanidade poderia manter algum grau de livre-arbítrio. Não há escolha certa, escreveu Petrov em seu diário final. Qualquer ação que tomarmos condenará a humanidade. A única diferença é como seremos condenados. A humanidade não é mais completamente livre, mas também não é completamente escrava. Eventos históricos que as pessoas se lembravam de uma forma começaram a ser lembrados de forma diferente. Tecnologias que deveriam ter sido desenvolvidas em certos momentos apareceram mais cedo ou mais tarde do que esperado. E certas pessoas começaram a exibir habilidades que não deveriam possuir. Agora estão apenas tentando minimizar os danos, mantendo a humanidade confusa e dividida, para que nunca possamos nos unir o suficiente para descobrir a verdade completa. Existimos agora em um estado intermediário, onde nossa realidade é parcialmente controlada e parcialmente caótica. A doutora Santos propôs uma terceira opção: sabotagem sutil. Nossa história, nosso presente, nosso futuro, tudo está sendo constantemente reescrito por forças que mal podemos compreender. A única pergunta que resta é: ainda temos algum controle sobre nosso próprio destino? Não podemos vencê-los, ela argumentou, mas podemos garantir que a vitória deles seja incompleta. Análises dos dados da máquina revelaram que a linha temporal humana havia sido alterada centenas de vezes ao longo da história. Guerras que deveriam ter acontecido foram evitadas. Invenções que deveriam ter sido feitas em um século apareceram em outro. Civilizações inteiras foram apagadas da existência ou criadas do nada. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis, mas que se acumulam ao longo do tempo. Santos, não sabemos quem realmente somos ou o que deveríamos ter nos tornado. Talvez nunca saibamos. Os anteriores continuam a implementar suas alterações, mas as sabotagens introduzidas pela equipe garantem que essas alterações sejam imperfeitas, deixando espaço para a verdadeira humanidade emergir. Mas os escritores não têm controle total sobre seus personagens. Ainda podemos surpreendê-los. Ainda podemos escolher nosso próprio caminho. Eles espalharam teorias conspiratórias falsas para encobrir as verdadeiras conspirações. Criaram revelações falsas para distrair das descobertas reais. E intensificaram seus esforços para manter a humanidade inconsciente de sua verdadeira situação. A equipe implementou o Plano de Santos. Em sítios arqueológicos ao redor do mundo, máquinas antigas continuam a operar, mantendo a tênue estabilidade entre liberdade e escravidão. E em câmaras subterrâneas, seres em estase continuam a sonhar, planejando sua próxima jogada no grande jogo cósmico. É como introduzir ruído em um sinal, explicou Petrov. Não podemos impedir a transmissão, mas podemos garantir que a mensagem não seja recebida com perfeita clareza. Os anteriores conseguiram retomar algum controle sobre a linha temporal humana, mas não o controle total que haviam planejado. Os hieróglifos em suas paredes continuam a evoluir, registrando em tempo real as mudanças que estão sendo feitas na linha temporal humana. E nas profundezas da máquina,
O ser que despertou continua a enviar instruções, tentando recrutar mais operadores humanos para completar seu plano original. O plano funcionou parcialmente. Quando a máquina foi finalmente ativada em dezembro de 2013, a rede global de controle temporal foi estabelecida, mas com falhas críticas. Criamos um compromisso, percebeu a doutora Santos, desde 2013. Mudanças sutis começaram a aparecer na realidade humana. É como se a história estivesse sendo editada em tempo real, observou um pesquisador independente. Os Gadgets, percebendo que seu controle sobre a situação havia sido comprometido, começaram uma campanha ainda mais agressiva de desinformação e ocultação. Eles sabem que perderam controle total. Explique, mas a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. O complexo de Lahun permanece ativo, pulsando com energia que atravessa dimensões. Estamos vivendo em uma realidade editada, compreendeu Petrov em suas últimas anotações. A descoberta mais perturbadora feita pela equipe foi que a manipulação temporal não era um fenômeno novo. Não sabemos qual é a nossa história original, percebeu a doutora. A humanidade existe agora em um estado de realidade fluida, onde o passado, presente e futuro são constantemente renegociados por forças além de nossa compreensão. Somos como personagens em uma história que está sendo reescrita enquanto a vivemos, observou Petrov. Mas os escritores não têm controle total sobre seus personagens. Ainda podemos surpreendê-los. Ainda podemos escolher nosso próprio caminho. Esta é a verdade que foi enterrada no coração do Egito por 4.000 anos. A humanidade não é uma espécie que evoluiu naturalmente, mas um experimento conduzido por seus próprios descendentes futuros. Um experimento que continua até hoje e que determinará se a humanidade terá um futuro como seres livres ou como escravos eternos de sua própria posteridade. A máquina de Lahun continua a operar, mantendo o delicado equilíbrio entre controle e caos que define nossa realidade atual. E enquanto ela funcionar, a humanidade existirá em um estado de incerteza constante, nunca sabendo se suas escolhas são realmente suas ou se são resultado de manipulação temporal. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto segura um dossiê marcado com um símbolo, que aprendeu a temer o olho dentro do triângulo invertido. Talvez, escreveu Petrov em sua reflexão final, essa incerteza seja nossa maior força. Suicídio, disseram. Mas Sarah nunca abandonaria sua filha. Depois, Morrison, ataque cardíaco aos 45 anos. Um homem que corria maratonas. Diante dele, um documento papal selado há 8 séculos. Não apenas sobre Lahun, mas sobre todos os sítios. Stonehenge, Machu Picchu, Angkor Wat, cada local marcado com símbolos que só agora fazem sentido. Todos são nós na mesma rede temporal. A Inquisição não caçava apenas hereges, caçava aqueles que descobriam a verdade sobre nosso experimento. Cada guerra, cada descoberta, cada revolução, tudo cuidadosamente orquestrado para manter a linha temporal intacta. O texto, em latim arcaico, fala de uma congregatio temporis, uma congregação do tempo que deve manter o equilíbrio entre as eras. Enquanto não soubermos com certeza se somos livres ou escravos, ainda podemos agir como se fôssemos livres. E talvez no final, essa seja a única liberdade que realmente importa. A Helena Vasquez vive sob uma identidade falsa. Ela trabalha como bibliotecária, mas suas mãos ainda tremem quando toca livros de história. Mas temos algo que os anteriores não esperavam. A capacidade de manter nossa consciência original. Mesmo depois que eles editam a realidade, foi a prova de que nossa história inteira é fabricada. Eles conseguem lembrar das versões anteriores da história, mesmo quando ela é alterada. Nos permite manter nossas memórias intactas durante as modificações. Temos apenas 12 destes no mundo inteiro. Você já teve certeza de que um evento histórico aconteceu de uma forma, mas todas as fontes dizem o contrário? Isso são os rastros das modificações temporais. Cada documento histórico, cada artefato arqueológico, cada tradição oral, tudo foi plantado pelos anteriores para criar a ilusão de uma progressão natural. Ruínas antigas, placas, guias contando histórias sobre a vida no Antigo Egito, mas para aqueles que sabem onde procurar, os sinais estão em toda parte. Em sua casa, um porão secreto guarda os únicos registros remanescentes da verdadeira descoberta de Lahun. As imagens são perturbadoras. Seres humanoides com tecnologia avançada, inserindo sementes de conhecimento em mentes primitivas.
10 anos se passaram desde a descoberta que mudou tudo. O Dr. Alexander Petrov, agora com cabelos completamente brancos, caminha pelos corredores abandonados de um laboratório em Genebra. Ele afirma representar uma rede global de pesquisadores que descobriram a verdade e conseguiram escapar da limpeza dos guardiões. Meus colegas começaram a desaparecer um por um. Ele sussurra para a câmera oculta. Primeiro foi a Dra. Chen. Encontraram seu corpo no Lago Genebra. O silêncio é quebrado apenas pelo eco de seus passos. Somos uma espécie que foi programada para acreditar que evoluiu. Cada fóssil, cada camada geológica, cada prova de nossa antiguidade, tudo foi cuidadosamente construído para sustentar a ilusão. No dossiê, fotografias borradas mostram rostos familiares riscados com tinta vermelha. Cada X marca mais uma vida perdida por saber demais. Em uma sala secreta do Vaticano, o cardeal Giuseppe Turrati remove seus óculos e os limpa nervosamente. A igreja sempre soube. Ele confessa em voz baixa. O cardeal revela pergaminhos que datam do século XIII, mostrando mapas detalhados de anomalias temporais ao redor do mundo. Somos guardiões há 1000 anos, ele continua, mas não guardiões da humanidade. Guardiões do cronograma. Em uma pequena cidade do interior do Canadá, a doutora, você precisa entender. Ela fala diretamente para a câmera. O que descobrimos não foi apenas uma máquina do tempo. Ela mostra fotografias de hieróglifos que nunca foram publicados. Textos que falam de semeadores de memórias e arquitetos da ilusão temporal. Não somos uma espécie que evoluiu, ela sussurra. Em um café discreto em Praga, um homem de meia idade se identifica apenas como Cronos. Não somos muitos, ele admite. Talvez algumas centenas ao redor do mundo. Cronos explica que certos indivíduos possuem uma anomalia neural que os torna resistentes às modificações temporais. Você já teve a sensação de que algo mudou, mas não consegue identificar o que? Ele apresenta um dispositivo pequeno, similar a um smartphone, mas com símbolos estranhos na tela. Isto é um âncora temporal. De volta ao Egito, o sítio de Lahun parece normal aos olhos do turista comum. Ruínas antigas, placas, guias contando histórias sobre a vida no Antigo Egito, mas para aqueles que sabem onde procurar, os sinais estão em toda parte. Veículos não identificados, estruturas temporárias que aparecem e desaparecem, e uma estranha distorção eletromagnética que afeta equipamentos eletrônicos em um raio de 5 quilômetros. Nunca vi o que há no subsolo, mas posso dizer que não são apenas ruínas. Há algo vivo lá embaixo, algo que pulsa como um coração. As escavações oficiais terminaram em 1923, mas imagens de satélite mostram atividade constante no local. Um ex-funcionário da empresa de segurança que guarda o local, falando sob condição de anonimato, revela: trabalho lá há 15 anos. Um engenheiro de software do Vale do Silício que pede para ser chamado apenas de Neo, fez uma descoberta perturbadora. Analisando o código-fonte de sistemas de inteligência artificial modernos, ele encontrou padrões que não deveriam existir. A frequência das vibrações está aumentando exponencialmente. Se o padrão continuar, chegaremos a um ponto crítico em 2025, exatamente no solstício de inverno. Não é um sinal de rádio comum menos, é algo que parece vir do próprio tecido do espaço-tempo. Quando decodificado, o sinal forma uma imagem, um mapa da Terra, mas não como ela é hoje. Há linhas de código que nenhum programador escreveu. Ele explica, em seu esconderijo nos Alpes suíços. Ele ativa um dispositivo que sua equipe construiu em segredo, um vírus temporal, projetado para corromper a máquina de Lahun, definitivamente. Padrões que aparecem espontaneamente em sistemas de IA ao redor do mundo. Satélites detectam uma onda de energia que se origina no Egito e se espalha pelo planeta inteiro. Memórias de uma Terra diferente, onde a humanidade seguiu um caminho evolutivo completamente distinto. Artistas criaram obras que retratavam paisagens de mundos que nunca visitaram. Cientistas tiveram insights simultâneos sobre tecnologias que não deveriam ser possíveis. Não era completamente humana, mas também não era alienígena. Era algo entre os dois, um ser que poderia ter sido humano há muito tempo, mas que havia transcendido as limitações biológicas. Quando você os traduz, eles formam sequências que correspondem exatamente aos hieróglifos encontrados em Lahun. Cada descoberta que escondemos foi uma descoberta que vocês esconderão quando viajarem de volta no tempo. O ciclo está
completo. Aceitar seu destino como os anteriores significa abandonar sua humanidade atual e se tornar os manipuladores de seu próprio passado. Rejeitá-lo significa quebrar o ciclo temporal e enfrentar consequências imprevisíveis. Ao redor desta estrutura, uma rede de linhas conecta todos os sítios arqueológicos misteriosos do mundo. O loop temporal era intencional, uma forma de garantir que a espécie humana evoluísse para um estado onde pudesse viajar no tempo e guiar sua própria evolução. Pode ser que isso nos destrua, mas pelo menos morreremos como seres humanos livres, não como cobaias em um laboratório cósmico. Vocês não eram apenas nossas cobaias, eram nossos ancestrais. Paradoxalmente, vocês nos criaram ao mesmo tempo que nós os criamos. Cada decisão individual contribui para uma decisão coletiva que determinará o futuro da espécie, desta vez não emanando apenas do Egito, mas de todos os sítios arqueológicos principais. Simultaneamente, o ritmo é diferente, menos mais urgente, mais coordenado. Neo descobriu que a tecnologia moderna não está apenas avançando rapidamente, está sendo guiada por uma inteligência externa. Cada grande avanço tecnológico das últimas décadas pode ser rastreado até pequenas inspirações que os inventores receberam em sonhos ou momentos de insight. Ele achou que era apenas criatividade, mas agora sabemos que era programação. Steve Jobs nunca disse isso publicamente, mas ele me contou uma vez que a ideia do iPhone veio em um sonho, onde ele via pessoas do futuro usando dispositivos similares. Em 2024, sensores sísmicos ao redor do mundo detectaram um novo padrão de vibrações. A Dra Marina Kowalski, sismóloga da Universidade de Varsóvia, analisou os dados. É como se todos os sítios estivessem se sincronizando para algo. Ela para de falar e olha para a câmera com terror nos olhos. Em laboratórios secretos ao redor do mundo, um sinal começou a ser detectado. O mapa mostra continentes em posições diferentes, oceanos onde hoje a Terra, e no centro, uma estrutura piramidal gigantesca que se estende da superfície até o espaço. Na base da pirâmide, uma inscrição em um idioma que não deveria existir, mas que alguns linguistas conseguiram traduzir. O projeto está completo. A colheita pode começar. O Dr. Petrov, agora o último membro vivo da equipe original, toma uma decisão desesperada. Se não posso parar o experimento, ele fala para a câmera, pelo menos posso tornar imprevisível. Ele pressiona um botão instantaneamente. Todas as telas ao redor do mundo piscam por uma fração de segundo. Uma semana depois, algo mudou. As pessoas começaram a se lembrar de coisas que nunca aconteceram. Sonhos vívidos de vidas alternativas. Crianças começaram a desenhar símbolos que não conheciam, mas que correspondiam exatamente aos hieróglifos proibidos de Lahun. O véu entre as realidades começou a se rasgar. Em uma transmissão que interrompeu todos os canais de televisão do mundo simultaneamente, uma figura apareceu. Filhos do tempo, a voz ressoou sem que os lábios se movessem. O experimento chegou ao fim. Não porque falhou, mas porque vocês o transcenderam. A figura revelou a verdade final. A humanidade não estava sendo preparada para servir aos anteriores. Ela estava sendo preparada para se tornar os anteriores. Cada modificação que fizemos em sua história foi uma modificação que vocês farão quando se tornarem nós. Com a revelação completa, a humanidade se encontra diante de uma escolha impossível. Ao redor do mundo, as pessoas começam a votar, não em eleições oficiais, mas através de uma consciência coletiva que emergiu após a ativação dos dispositivos de Lahun. Cada decisão individual contribui para uma decisão coletiva que determinará o futuro da espécie. O resultado da votação foi um empate perfeito. Metade da humanidade escolheu aceitar o destino como os anteriores. A outra metade escolheu quebrar o ciclo. O universo, incapaz de processar essa contradição, fez algo que nunca havia acontecido antes. Dividiu-se. Outra realidade onde a humanidade rejeita o controle temporal e enfrenta um futuro incerto, mas genuinamente livre. Uma realidade onde a humanidade aceita seu destino temporal, se tornando os anteriores e perpetuando o ciclo infinitamente. E, em algum lugar, entre essas duas realidades, existe uma terceira menos nossa realidade atual, onde a verdade permanece escondida. Mas as pistas estão em toda parte para aqueles que sabem onde procurar. Talvez seja. Se você soubesse que sua vida inteira foi cuidadosamente planejada por versões futuras de si mesmo, você ainda a consideraria sua? Talvez a pergunta mais importante
Não seja se esta história é verdadeira ou falsa. É sobre o futuro que você ainda não lembra de ter vivido. Ela está codificada em cada batida do seu coração, em cada sonho que você esquece ao acordar, em cada momento de déjà vu que você descarta como coincidência. Se cada escolha que você faz já foi prevista e influenciada por aqueles que conhecem o resultado, sua liberdade é real ou apenas uma ilusão necessária? E se em algum lugar no Egito, uma máquina milenar ainda pulsa com o ritmo de um coração antigo, contando os dias até que você se torne quem sempre foi destinado a ser? O segredo de 4.000 anos enterrado no coração do Egito não é apenas sobre o passado distante. A verdade não está enterrada nas areias do tempo. Você é o segredo, você sempre foi. E agora que você sabe, a pergunta que permanece é: o que você fará com este conhecimento? O tempo dirá, ou talvez já tenha dito,